Bom, hoje também, depois de 2 mandatos, hoje é o meu último dia aqui no plenário e aqui nesta tribuna. Não é, obviamente, o último dia do mandato, porque, como sabemos, o mandato termina no final de janeiro. Mas como esta é a última sessão ordinária, hoje é, neste mandato, o meu último dia neste plenário e nesta tribuna. Eu tenho uma história, né, já bastante conhecida. Eu nasci no município de Santa Maria de Jetibá. Comecei a minha carreira como professor lá, vim para Vitória, tem mais de 32 anos que resido aqui. Sou professor há mais de 30 anos, sou mestre em educação. Então, assim, a minha vida inteira foi uma vida de trabalhador. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade numa serraria, onde perdi 3 dedos da mão esquerda num acidente de trabalho. Fui frentista de posto de gasolina, fui lixador de automóvel em oficina mecânica. E aos 18 anos eu comecei a minha carreira como professor. E em 2014, quando me candidatei a deputado estadual a primeira vez, essa não era a minha primeira experiência política, porque eu me filiei a um partido político quando eu ainda tinha 18 anos. E no ano de 1988, eu cheguei a ser candidato a vereador lá em Santa Maria, para a gente tentar eleger um vereador do nosso partido, conseguimos. E sempre estive muito próximo da política, porque as questões sociais sempre me preocuparam muito, até pelo fato de que sou professor de geografia. E não há nada que se explique se você não atrelar isso à política. Não é possível que você explique o subdesenvolvimento, a pobreza, a desigualdade social, o atraso tecnológico, a péssima distribuição de terra, a violência, enfim. Nada disso é explicado se você não entender a condução da política. Em 2014, quando me elegi, foi o primeiro deputado estadual a se eleger, talvez um dos primeiros do país a se eleger, com uma campanha feita quase que inteiramente pelas redes sociais. Foi, naquela época, a campanha mais barata da história do Estado e provavelmente uma das mais baratas do país. Fiz uma campanha praticamente sozinha, com um grande apoio de ex-alunos, de alunos e alguns amigos. Em 2018, me reelegi como deputado mais votado do Estado. Infelizmente, nesta eleição, como candidato a deputado federal, apesar de uma votação até relativamente expressiva, não consegui eleger-me para a Câmara Federal. Mas eu tentei, como político, muitas vezes as pessoas me perguntavam assim: mas Jéssica, em quem você se inspira para fazer o seu trabalho? Em quem você se inspira para o político que você é? Em ninguém. Eu sempre me inspirei no político que um dia eu mesmo quis eleger. Eu fui o primeiro deputado, talvez o primeiro político aqui do Estado a fazer um processo seletivo para o meu gabinete. Todas as pessoas que trabalham comigo não são afiliados políticos, nem apadrinhados, nem parentes. Dos 19 assessores que um deputado tem direito, eu trabalho com 7 atualmente. Sempre fiz uma economia enorme no meu gabinete, algo em torno de 350 mil, 400 mil ao ano. Acredito que quando uma pessoa entra na carreira política como representante da sociedade, ele tem que lembrar sempre do juramento que ele faz no primeiro dia, de cumprir a Constituição. Então, um deputado, ele não é eleito para apoiar um governador ou para ser oposição de um governador, é para representar a sociedade de acordo com aquilo que está escrito na Constituição. E foi desta forma que eu conduzi o meu mandato durante 8 anos, de forma realmente independente, completamente independente e coadunado sempre com os interesses da sociedade e com a constitucionalidade. Não é fácil ser o político que eu sou. Não é fácil você ser coerente e se esforçar permanentemente para ser coerente. Muita gente, obviamente ninguém é unanimidade, nunca tive a intenção de ser, não fui unanimidade nem como professor e não sou unanimidade como político, mas até mesmo as pessoas que não gostam do meu trabalho ou não gostam de mim, têm que concordar que eu primei sempre pela coerência, pela transparência e pela fidelidade aos meus ideais.
sem me deixar levar pela tentação do toma lá da cá, dos acordos espúrios, de me submeter a determinadas questões em troca de favores. Eu jamais agi desta forma, e sempre prezando muito, como eu falei, pela economia com o dinheiro público que nós conseguimos fazer. Esses 8 anos de mandato fizeram com que eu conhecesse exatamente o que é o sistema de poder. Não é uma questão só de ter aprendido como funciona o legislativo, mas de conhecer a fundo como funciona o sistema de poder. Judiciário, legislativo, executivo, Tribunal de Contas, Ministério Público e por aí vai. E para uma pessoa que tem uma trajetória como a minha, é muito difícil e muito sofrido. Não foram 8 anos felizes, não foram 8 anos fáceis, foram 8 anos complicados, foram 8 anos difíceis. E foram 8 anos que, em função de conhecer como funciona efetivamente o sistema de poder, me deixou também bastante frustrado com muitas situações. E hoje, que é o meu último dia aqui neste plenário, eu gostaria de agradecer, em primeiro plano, aos meus assessores, como eu disse antes, todos eles selecionados por processo seletivo e que são excelentes profissionais. Então, em primeiro plano, agradeço aos meus assessores do meu gabinete, que sempre fizeram um bom trabalho e que ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer a assistência do plenário aqui, a Fabiana, aos outros, ao Marquinho e a todos vocês. Eu quero agradecer o pessoal da segurança que trabalha aqui no plenário, o pessoal da taquigrafia, o pessoal da comunicação. Quero agradecer o pessoal lá que trabalha nas garagens, o pessoal da limpeza aqui, que sempre foram fantásticos. Agradecer o pessoal da procuradoria, às vezes eu brigo, às vezes eu critico, mas são procuradores, em sua grande maioria, de excelência. Enfim, aqui na Assembleia Legislativa, nesses 8 anos, eu conheci pessoas fantásticas. Nesses 8 anos, em relação aos funcionários desta casa, eu acho que em relação assim, a 99% eu não posso dizer um A. Sempre foram extremamente respeitosos, sempre foram pessoas extremamente elegantes no trato com a minha pessoa. Então, agradeço de coração a todos vocês. Como eu falei, eu conheci aqui pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, mas nesses 8 anos de trabalho, conhecendo o sistema de poder, eu não estou me referindo apenas à Assembleia Legislativa, eu também conheci algumas das pessoas que são as piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Então, assim, nem tudo são flores, e isso é bom porque é um aprendizado para todos nós. A política hoje, ela não está fácil de você acreditar que é possível você provocar mudanças efetivas. Com aquilo que eu fiz durante 8 anos, acreditando piamente, porque eu nunca fiz aqui discussões paroquianas, eu nunca trabalhei com a questão fisiologista, corporativista, as pessoas gostando ou não de mim. Talvez alguns vão lembrar uma vez quando tinha aqui uns 20, 30 prefeitos aqui dentro e que ia se aprovar uma coisa lá que não tinha contrapartida e que eu votei contra e que eu vim aqui para falar sobre isso e os prefeitos me vaiando. Eu nunca me senti pressionado a mudar aquilo que eu considero ético, que eu considero justo, que eu considero constitucional. Então, a política hoje ela não está fácil. Ela não é fácil para quem leva a política a sério, para quem é firme na sua convicção, para quem é coerente, não é fácil. E você passa a ser, quando você não faz parte do sistema, você passa a ser perseguido. Como fui pelo Ministério Público aqui do Estado do Espírito Santo, e aqui nesta casa, durante este período de perseguição, talvez 1 ou 2 deputados tenham me defendido, nunca foi defendido efetivamente. E é difícil
a gente continuar acreditando na política em função do que a gente observa no Brasil e em função também do resultado das últimas eleições. Mas a gente precisa manter a utopia viva. Como escreveu Boaventura de Souza Santos, um intelectual português, não matem a utopia. A utopia é fundamental, sempre foi na história da civilização, que a gente mantivesse, o sonho, a crença, a esperança de tal forma a conquistar aquilo que se deseja. Eu ainda acredito e acredito muito na política, apesar da dura realidade. Você não precisa estar num mandato para participar ativamente da política, como eu sempre participei, continuarei participando, continuarei acreditando na política e, com certeza, devo retornar à política partidária e à política eletiva em breve. Então, deixo aqui a minha gratidão e, mais uma vez, agradeço a todos os meus eleitores que depositaram em mim a confiança de 2 mandatos nesta casa e que na última eleição me deram mais de 40 mil votos. Muito obrigado a todos e continuarei à disposição até o dia 30 de janeiro. Aqui é o último dia desta casa, mas o mandato se prolonga até o final de janeiro. Muito obrigado, deputado Marcelo.